Olá, gente. Então, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, nós vamos falar agora de redução de termos semelhantes em uma expressão algébrica. Então, em uma expressão algébrica, nós dizemos que dois termos são semelhantes, né, quando eles possuem mesma variável, certo? É variável, né, mesma variável, porém essas variáveis elas podem ter coeficientes diferentes. Então, como é que ocorre essa redução? Essa redução de termos semelhantes, ela ocorre ou pela presença de uma subtração entre esses termos, ou pela presença de uma adição entre os termos. Então, exemplo, nós temos a expressão algébrica 2x mais 7 mais 3x mais 4. Então, eu quero que vocês percebam a presença do 2x e do 3x. Então, esses termos nós chamamos eles de semelhantes. Por quê? Porque há a presença do x neles dois. Então, nós vamos agrupar, ou seja, trazê-los um para perto do outro, né? Como vocês podem ver aqui embaixo. E também vamos agrupar os números que estão sem variáveis, o termo independente, que também são semelhantes. Então, daí, observe que entre esses dois termos existe um sinal de adição, porque o termo ele vai ter que ser agrupado acompanhando o sinal que está com ele. Então, como aqui é o sinal de mais, ele veio com o seu sinal. E aí nós temos aqui que quando nós temos termos semelhantes, adição de termos semelhantes, nós somamos os coeficientes e repetimos a variável. Então, nós teríamos aqui 2 mais 3, que daria 5, e o x a gente repete. E o termo independente, como são apenas números, a gente faz uma soma. Do mesmo modo, nós temos no exemplo 2. Então, observe que aqui nós temos duas variáveis diferentes. Nós temos a variável A e a variável B. E, consequentemente, nós temos que 2A menos A são semelhantes e B mais 3B são semelhantes. Uma coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte, quando nós formos agrupar, uma observação é que o A, quando ele vem sem coeficiente, ou a incógnita quando vem sem coeficiente, nós imaginamos ter 1 como coeficiente. Então, por isso que aqui eu fiz 2, que é o coeficiente do primeiro A, menos 1, que é o coeficiente do segundo A. E o A a gente repetiu. Né? Então, 2 menos 1 dá 1. Então, aqui não necessita ter 1 aqui, certo? Que a gente escreve quando o coeficiente é 1, não necessitamos colocá-lo. Colocamos só para efeito de operação. E aqui, do mesmo modo, o B ele não tem coeficiente, nós colocamos o 1 para efeito de operação. Então, 1 mais 3 vai dar 4. E aí, nós repetimos a letra, que é 4B. Esse outro exemplo eu trago para vocês, para que vocês possam prestar atenção e não venha a confundir a variável com o termo semelhante. Então, nessa expressão numérica, nós temos a variável A. Porém, os termos, eles não tem termos aqui que não são semelhantes. Tipo, A ao quadrado não é semelhante a A. São mesmas variáveis, porém eles não são semelhantes por causa do expoente do A. Então, A ao quadrado vai ser semelhante a A ao quadrado e A vai ser semelhante a A. Então, a gente agrupa aqui 2A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, eu já fiz a soma 2 mais 1, que eu imagino ter aqui, que dá 3. E o A ao quadrado eu repito. Do mesmo modo aqui, A mais 3. Somamos, imaginamos ter 1 aqui. 1 mais 3 vai dar 4. O A eu repito. E o 1 não tem com quem agrupar, ele permanece do mesmo jeito.